Senhora Presidente, que cumprimento com muito gosto, Senhora Primeira-Ministra, senhores membros do Governo, senhoras deputadas, senhores deputados, o debate que hoje se inicia é marcado por uma originalidade. O Governo apresentou o seu programa na terça-feira. Hoje, na sua discussão, anuncia novas medidas para, de facto, não se discutir o programa de Governo. Estamos a debater um documento, um conjunto de medidas, que se encontra fora de prazo 48 horas depois de ter sido apresentado. 48 horas foi, portanto, o tempo que durou o compromisso deste Governo. Depois de ter passado o último ano a culpar a despesa pública de todos os males que afligem o país, prometendo acabar com a injustiça social na repartição dos sacrifícios, o Governo chegou hoje aqui e vem-nos explicar o que é que entende por gorduras do Estado. É o subsídio de Natal dos trabalhadores e pensionistas, que recebem 500, 700 ou 1.000 euros. Um corte cego, injusto, socialmente e que vai muito para além do que aquilo que alguma vez o FMI fez. O FMI do presente, que não tocou no subsídio de Natal, e o do passado, aliás, convém recordar, que não o cortou, antes o trocou por certificado de tesouro. PS e PSD fazem o que nunca tinha sido feito em Portugal. Arrecadaram quase metade do 13º mês de 9 em cada 10 trabalhadores e de mais de meio milhão de pensionistas. Mas o dia de hoje é ainda marcado, senhoras deputadas e senhores deputados, por outro acontecimento. Os mesmos deputados e partidos que aqui mesmo aplaudiram de pé o Sr. Presidente da República quando este disse que é, e cito, fundamental que os portugueses sintam que há justiça na distribuição dos sacrifícios, são os mesmos que agora defendem um verdadeiro assalto social ao bolso dos cidadãos. Vamos ouvir de tudo para justificar esta verdadeira cambalhota política. Contas do país, as contas estão pior do que se esperava, temos compromissos internacionais, nada de novo, aliás, José Sócrates fez o mesmo quando aumentou os impostos, ao contrário do que tinha prometido. Durão Barroso o mesmo fez quando aumentou os impostos, ao contrário do que tinha prometido. O Governo pode arranjar as explicações que bem entender, mas não passam de desculpas de mau pagador, quando nos lembramos que há muito dizem que o Governo iria, e cito, muito para além da Troika, muito para além da Troika, e foi. Ora, o memorando é um péssimo documento, sem uma visão para o crescimento económico e para a justiça social. PSD e CDS acrescentam um catálogo de novas propostas, cada uma pior que a anterior. E o caráter universal do sistema de saúde corre hoje riscos que são uma absoluta novidade na história do país e da democracia. Pela primeira vez, o Sistema Nacional de Saúde é diretamente colocado em causa. São os centros de saúde e hospitais entregues a privados, provando que há quem nada tenha aprendido com o exemplo do Amadora Sintra e os milhões de prejuízo que os cofres do Estado sofreram. São todos os transportes dos grandes centros urbanos que vão ser concessionados a privados e que vão sofrer fortíssimos aumentos nas suas tarifas, acabando e abrindo o caminho para acabar com o passo social. É um extenso programa de privatizações para vender a preço de saldo tudo o que dá lucro e dividendos para os cofres públicos, vendendo empresas estratégicas como a REN, a ANA, o CTT. Isto, aliás, não é um governo, é uma comissão liquidatária com uma missão muito clara: garantir que dos escombros do que é hoje o serviço público, alguém levará o seu quinhão garantido. Os mesmos de sempre, aliás, como bem sabemos. Mas este é também o Governo que introduz a violência social sobre os mais pobres e desempregados. Que papel do Estado é este que defende que a sua prioridade é entregar às famílias, e cito, alimentação, vestuário e medicamentos? Que Governo é este que trata os mais pobres como se fossem pedintes? Dezenas e dezenas de medidas de austeridade, cortes nos direitos sociais, desvalorização dos salários, diminuição das reformas, descapitalização da segurança social. Tudo isto e muito mais, para, no fim, não se encontrar uma única ideia para o futuro deste país. Fala-se do crescimento económico, mas no meio deste assalto social que conduzirá o país à recessão e ao desemprego, isso faz tanto sentido como vender guarda-chuvas no verão. Não têm
não tem uma ideia para o país. Não se fala sequer de Europa, como se fosse possível qualquer solução de futuro para o país e para a crise, nomeadamente para a crise do euro, sem uma política corajosa à escala europeia. Esta coligação tem um programa que fala das pessoas humanas, aliás, mas na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, as pessoas, perguntamos por elas, não existem no programa da coligação. O Bloco de Esquerda, diversamente, como sempre e desde a primeira hora, bater-se-á pela alternativa, por políticas de crescimento económico, de justiça social, defenderá até ao fim, em nome da decência na economia e na vida das pessoas, a auditoria à dívida, a renegociação da dívida, em nome dessa decência, em nome do futuro, que é isso que o país e os portugueses merecem.